After we die, I would be at all surprised if the first thing I see is a cat. After we die, I would be at all surprised if the first thing I see is a cat. Eu queria agradecer a curadoria do festival pelo convite, a presença de todos vocês. E depois a gente vai estar aqui para debater os filmes. Eu queria agradecer também. Não queria falar muito sobre o filme antes, não, mas queria falar algumas poucas coisas. Uma é que eu estou muito empolgado para ver o filme da Clarissa, que eu já estou acompanhando há muito tempo. Eu já programei o filme dela antigamente e acho o trabalho dela maravilhoso. Então estou muito feliz que está tendo essa dobradinha. E outra coisa que eu queria falar é que a gente fez esse filme, um filme que a gente fez sem dinheiro, sem apoio, sem nada. A gente juntou uma galera, pegou um amigo que emprestou as câmeras, emprestou tudo e resolveu fazer meio que na guerra, assim, esse filme. É um filme que também eu acabei de voltar do Festival de Munique, eu estava vendo vários filmes lá e todos os filmes muito perfeitos, muito redondinhos, com cores bonitas e esse filme é o Cacaia, tanto o Cacaia quanto o meu filme novo é um filme que vai muito contra isso. Então queria que vocês entrassem nele com uma cabeça aberta para isso, mas eu acho que se vocês estão aqui no Festival Ecrã, vocês já ouviram algum filme desse festival, já sabem disso, mas é isso. Boa noite. Antes de mais nada, queria agradecer o convite do Festival Ecrã, para estar conversando aqui com os dois realizadores, parabenizá-los pelos filmes, pela sessão, dois belos filmes, dois filmes instigantes, cada um à sua maneira, dois filmes que, curiosamente, para mim, me surpreenderam muito mais pelos pontos em comum do que pelas eventuais diferenças estéticas, enfim, abordagens, questões que cada um tentou de alguma maneira levantar, trabalhar. Eu acho que eu começaria perguntando a eles sobre a origem de cada um dos projetos, como é que foi o trabalho, sobretudo, de realização, de filmagem. Eu acho que são dois filmes que ganham muito no momento mesmo diante da câmera, nem tanto pela ideia prévia, nem tanto pelo trabalho de montagem, de finalização, mas no momento mesmo do enfrentamento ali da câmera. Eu queria conhecer um pouquinho a origem do processo de cada um deles. O Solon, ele nasceu pelas paisagens. Assim, a princípio, eu moro em Minas e todas aquelas montanhas que vão desaparecendo aos poucos, assim, né, com a extração do minério, faz parte da minha, assim, desde a minha infância eu convivo com essas montanhas que vão acabando. Assim. E num dado momento, eu tive um sentimento muito forte de que era a imagem de que o mundo já tinha acabado, assim, já não era um mundo tal qual eu imaginava que ele poderia ser. Assim. E aí, junto com isso, tem uma imagem muito forte também, que na verdade é o mesmo deserto, de uma certa forma, mas é um deserto de água, que é a Foz do São Francisco, que é um lugar que eu também visitei algumas vezes, assim, ao longo da vida, e onde tinha aquele farol, onde tem um farol que está no meio do mar, porque o rio foi perdendo a força, foi assoreando, e o que aconteceu é que, como ele perdeu a força, o mar avançou e o farol ficou no meio da água. E aí essas duas paisagens, de uma certa forma, me traziam essa sensação de que o mundo já tinha acabado. E eu comecei a criar uma história, assim, uma fábula de reconstrução
de mundo. Nessa época eu estava grávida e aí tinha uma sensação de que de fecundação, de água, de ciclo de vida, tinha várias coisas dentro de mim, de uma certa forma, que conectando com isso e com a ideia assim da potência de ser mulher, assim, e das mulheres, que essa criatura que poderia reconstruir ou de alguma forma assim trazer um outro tipo de vida para esse mundo que já acabou seria uma figura feminina. E aí o filme surge nesse contexto, assim. E eu acho que o Solo foi um filme que a gente ensaiou, assim, foi o primeiro filme que eu fiz storyboard, a gente ensaiou muito por 6 meses, pesquisando muito, assim, que tipo de criatura que seria essa, como que podia ser mais orgânico do que científico, assim, a imagem. Mas quando a gente estava ali naquela mina que estava em funcionamento, foram 4 dias de filmagem, o que aconteceu ali, eu acho que é isso, assim, tá? Foi muito além da programação, assim, teve uma presença, assim, olhar, câmera, paisagem, atriz, assim, que foi muito forte. E eu acho que tem mesmo essa conexão com o filme do Pedro. Fala um pouquinho da atriz. Ela chama Tana Guimarães. Ela é uma amiga minha há muito tempo, ela é formada em artes plásticas, mas eu a conheci primeiramente trabalhando numa companhia de Belo Horizonte que chama Suspensa. E eles trabalham com o corpo, assim, tem um diálogo com o circo, tem um diálogo com o teatro, tem um diálogo com dança. E aí, quando ela se formou em artes plásticas, ela começou a fazer um trabalho próprio que tem a ver com paisagem e com minério, que ela mora numa região de preservação ambiental que chama Serra da Gandarela, que está sendo invadida pela Vale. E aí ela tem um trabalho pessoal também próximo ao minério, ao ferro e a essa paisagem que circunda aonde ela mora. A origem, acho que veio muito da literatura, tinha muita coisa que eu estava lendo na época e eu estava meio que obcecado pelo Penthesilea do Kleist, que é uma grande influência, tem trechos do Penthesilea. E eu estava lendo também o Moronguetá, do Manuel Nunes Pereira, que é o Decameron indígena, que também é um antropólogo que ficou tipo anos na Amazônia, e ele fez esse livro que são dois volumes, e cada volume ele vai em regiões diferentes da Amazônia, coletando contos, e o livro é bem interessante, porque tem a parte contando toda a história da região e das tribos e tal, depois tem os contos e depois tem tipo um índice. Um pássaro. A mulher também era conhecida como Paramina Minari. E aí, ao mesmo tempo, surgiu uma história real, que é a história de um amigo meu que perdeu, acabou o casamento dele e teve a esposa dele engravidou nesse divórcio, e ele foi proibido de ver a criança. Mas aí eu comecei a pensar e misturar isso tudo, e eu moro há 12 anos em Nova York agora, né? Na época eram 10 anos, e pensando muito na relação do Brasil com os Estados Unidos nos últimos 100 anos, tal. Acho que isso também influenciou muito o filme, e eu queria fazer uma coisa que não era tipo, um casal de amigos meus eram 2 americanos, e eu acho que essa coisa
dessa relação entre os dois países e o fato de que eu acho que o Brasil tem que se desprender do americanismo. Mesmo eu morando lá, eu acho que, entendeu, são duas coisas diferentes. E às vezes eu venho para o Brasil e eu acho que tem muito americanizado, e o cinema brasileiro está americanizando e não pode isso, entendeu? Então eu acho que muita influência do cinema novo, do cinema marginal, da Bel Air, e aí também na época eu estava vendo muito cinema da Nouvelle Vague tcheca, que influenciou. Então isso tudo misturado, eu estava viajando na Europa e tal, e aí desloquei o joelho, fiquei trancado no quarto e escrevi esse filme. E aí depois, aí tudo bem, aí larguei o filme por algumas razões, e aí eu voltei a trabalhar com ele, e aí eu descobri a Gabriela fazendo teste, que é a atriz principal que está sentada ali. E aí a gente começou a meio que trabalhar juntos o personagem dela e tal, e isso também evoluiu o roteiro bastante. Então, acho que é isso. E eu acho que também, eu concordo que tem uma relação de corpo, que é bem interessante. Eu achei bem interessante colocar os dois filmes, um depois do outro. São dois filmes sobre o feminino, mas um parece a antítese do outro, é isso mesmo? É interessante. Eu acho que não diria antítese, mas eu acho que tem bastante coisa a ver, mas tem bastante. Eu acho que são duas propostas diferentes, assim. Mas eu acho que eu não consideraria um antítese, não sei. Não, eu também não sei. Eu não falaria isso, mas eu quero agora te escutar, porque é antítese do outro. Me pareceu muito que seu filme é um filme de exaltação. Essa figura que num primeiro momento não tem definição, se podemos usar esse termo, mas você no final você claramente coloca a mulher em cena, em quadro, como imagem, como nascimento, é que eu posso também usar esse termo ali a essa altura, e seu filme me parece assim, que busca as texturas, que busca, mesmo trabalhando aí com a terra, com o minério, os tons, subtons, as formas da terra, e isso tudo vai crescendo, que chega a um certo momento, que é o momento que o feminino de fato aparece, um momento para mim de exaltação. Aquela luz que passa, desenhos luminosos, visuais. É um filme que não tem diálogo, ao contrário do filme dele, que essencialmente texto. É um filme cuja expressão, até certo ponto, é enigmática, mas para mim de exaltação. Ao contrário, talvez essa indicação de uma antítese da proposta do Kakaia, onde essa personagem feminina que se desdobra em várias outras, chega um determinado momento, inclusive, que há um círculo, quase uma congregação de femininos, e essa personagem feminina que se desdobra vai expor ali traumas, violências, enfrentamentos, perdas de romantismos, etc. Vai chegar a uma visão curiosamente torturada do ser feminino. Por isso, talvez essa indicação, mas eu queria muito mais ouvir vocês do que externar a minha percepção. Não, eu entendo, mas eu não sei, eu acho que assim, o solo teve mesmo isso, assim, de talvez não uma exaltação, mas uma força mesmo, algo que
a violência está dada, né? Assim, eu acho que a violência está inclusive na paisagem, a violência está, mas a partir disso, como a gente pode olhar e subvertê-la e como que a gente pode encontrar esse ciclo e essa possibilidade de força, assim. Mas, de uma certa forma, eu acho que o Cacaia também tem uma... sei lá, uma entranha forte, sabe? Então, eu não... são filmes muito diferentes, é muito difícil fazer essa... Mas eu vejo isso também, assim, um resgate, um olhar para si, não sei. Você tem alguma coisa você quer falar? Que ela é atriz, ela ajudou a desenvolver o personagem de uma maneira... Vem cá, Gabriel. Vem cá. Engraçado que quando você falou, tinha 1000 coisas pra falar. Tipo, daí você falou assim, Gabriela, você tem alguma coisa? Sumiu tudo. O que eu ia falar? O que eu pensei? Mas assim, até minha namorada acabou de falar e realmente tem essa questão da evolução e da transformação, né? Então a gente vai ali para um ser não definido se transformando num humano. E no Cacaia, eu vejo no Cacaia um oposto. O ser humano se descascando e se transformando em animal. Então tem muitas cenas em relação, né, quando a gente... Não sei se passou para vocês, mas essa era a intenção. Quando a gente falava muito nas cenas no Jardim de Inverno, era muito contato com o instinto animal e com as coisas que a gente não tem controle. E é mais ou menos assim que o Cacaia, fora as 1000 referências do Peter, é mais ou menos assim, se descascar do lado racional para o irracional, né, das coisas que perdem o controle. Quando eu comecei a fazer o Cacaia, eu vi que, apesar de eu ser mulher e de ter várias, nessa cena, eu com as outras atrizes, eu me via muito como humano. E eu acho que a questão do feminino é mais esse embate da gente chegar a uma igualdade. Somos humanos, independente do sexo que a gente tem. Então, quando eu me colocava nas cenas, eu nunca pensei, não, porque eu como mulher sofro, não, eu porque como mulher, e sim como eu como humano estou passando por isso, né? Então, assim, eu acho que o filme tem sim uma força feminina, porque minha personagem é mulher, mas talvez se fosse feita por um homem, teria outras reações, mas quero pensar que teria outras reações porque ele é humano, não porque ele é homem. Vamos abrir para a plateia, perguntas. Achei a sua atuação impressionante. Assim, no filme você parecia até uma menina, assim, não só por curiosidade, queria perguntar para o Peter, o figurino sempre preto, era uma questão de neutralidade dos personagens, só uma curiosidade. Isso foi uma coisa que veio desde o início, de quando eu comecei quando eu escrevi o roteiro, é uma coisa que eu queria. Eu queria essa coisa, eu queria que... eu não queria que fosse um filme realista, eu queria quebrar essa realidade de algumas maneiras, assim. E eu queria tirar um pouco essa coisa às vezes eu vejo que o figurino pode atrapalhar de uma certa maneira, e eu não queria pensar muito no figurino, mas a única pessoa que a gente realmente pensou no figurino bastante foi a Gabriela. E aí a gente falava, a gente organizou, a Maíra Senise fez o figurino todo, então tinha alguém trabalhando nisso, mas quem a gente quis mesmo focar era no dela, conforme ia evoluindo o personagem dela. Mas só que a gente também queria tirar essa coisa mais uma camada de figurino, a gente queria focar mais na história mesmo. Eu acho que isso foi um jeito meio que, talvez até que veio da minha influência do teatro, entendeu? A trazer isso e tirar um pouco essa camada do cinema realista, que eu acho que pode carregar vários problemas, principalmente com um filme como esse. Outra coisa que eu acho
que é um ponto forte em comum dos filmes, é o trabalho de som. E um trabalho que pensa conscientemente, desenvolve esse som, mas por caminhos muito diferentes. O seu filme praticamente usa todas as camadas da estrutura sonora do filme, enquanto que o Clarissa vai mais uma vez para uma parceria com uma entidade mineira chamada O Grifo, que é uma usina de criação sonora impressionante, e que aqui, enfim, para mim é talvez um dos melhores casamentos com a proposta que eles vêm desenvolvendo há anos e tal. Queria que vocês falassem um pouco desse pensamento sonoro em cada um dos trabalhos. Foi muito legal, porque a gente começou, foi isso, assim, a gente conversou sobre o filme antes de filmar. E aí a gente tinha tipo uma escaleta assim, de possíveis movimentos assim, que começavam mais maquinais, iam ficando mais humanos, e mais redondos, movimentos da atriz, assim, que a gente dividiu em atos o filme. E aí eu mostrei, a gente conversou muito, mostramos imagens, assim, imagens de pesquisa e tal. Fomos visitar a mina e eles fizeram uma primeira proposta sonora que a gente ensaiava com essa proposta. Não no set, num outro terreno que era o próximo à casa da Atana, mas que era um terreno similar, assim. Porque o set, na verdade, é isso. A gente fez uma pesquisa de locação, 4 dias depois ele já estava diferente, porque a máquina já tinha passado lá de novo. Então, não tinha esse tipo de controle. E aí a gente tinha, depois de filmar, eles refizeram e tinha essa proposta, essa ideia de, em alguns momentos, ser sons hiperrealistas, assim, tipo, a gente está numa imagem muito aberta, mas o som vai ser da perna passando pelo terreno e desenhando algo, né, um rastro ali. E em alguns momentos de sair disso, mas também pensando nos atos enquanto ciclos de força, né, movimento sonoro mesmo, assim. Então, eles tiveram muita liberdade, porque os ciclos, eu acho, davam isso também, e essas possibilidades de ser super colado na imagem, mesmo sendo estranho a imagem, pelo tamanho do plano, por exemplo. Hora sim, hora não. Então, o Luiz está aqui, ele montou comigo, aí a gente mandava o corte, eles faziam, a gente assistia, comentava, voltava, e aí também foi um processo de uns 2 meses. O nosso processo foi um pouco diferente. A gente filmou, eu fiz todo o som direto do filme, enquanto a gente filmava. A nossa equipe era 3 pessoas na equipe, cada dia, e ia mudando. A gente filmou muito final de semana, quando o pessoal estava livre, a gente filmou em 11 dias, e aí depois a gente trabalhou com um pessoal de uma produtora chamada Seven Seas, que são brasileiros que fazem desenho de som lá em Nova York. E para trilha a gente trabalhou com esses 2 artistas, o Josh, que faz todos os drones e as guitarras, e o Matt, que toca bateria, que é baterista de tipo grindcore, metal e tal.
me lembro até que quando a gente estava trabalhando, fazendo o desenho de som, um dos caras do som até falou, pô, mas o teu filme precisa tipo um batuque, meio que de candomblé e tal. Eu falei, cara, mas todo filme assim tem uma coisa, eu queria tentar uma coisa diferente, então eu fui para e aí uma coisa que bate com as vozes, com os cantos, que são duas cantoras brasileiras, que é a Isabela Fernandes e a Ava Rocha, que fazem. E os cantos, que eu acho importantíssimos, entendeu? Então eu queria, para o instrumental ser dois americanos e as vozes serem duas brasileiras, e os cantos, que é uma canção de Niná em tupi, e que começa com a Isabela, e conforme o personagem vai se desenvolvendo, vai para a Ava, que tem uma voz mais madura e mais de um certo peso, assim, e então acho que o trabalho de som, a gente fez um trabalho de som muito rápido. Eles fizeram a trilha em acho que 3 dias, e a galera que fez o desenho de som fez o desenho de som em menos de uma semana. E a gente foi meio que, eu ia lá, e a gente, às vezes, quando estava muito perfeitinho, eu ia lá e a gente meio que desregulava um pouco para criar uma certa porque às vezes, principalmente lá nos Estados Unidos, a pessoa faz o som e é tudo perfeito e não bate assim, entendeu? O meu filme novo, uma americana fez todo o desenho de som, eu fui ver, logo a gente mostrou no festival agora, eu fui ver, perdeu toda a alma do filme, então a gente tirou todo o trabalho de som e foi com o som da câmera e funcionou muito melhor, assim. Então eu acho que foi isso, o trabalho de som foi bem rápido e meio que no que vinha no estômago, assim, a gente ia... O filme tem uma fortíssima ligação com, sobretudo, o universo da antropofagia brasileira. É um filme beleriano, não só por suas homenagens, mas por sua pegada. Eu diria que mais do que pelas homenagens, pela própria pegada. Acho que, inclusive, é um dos grandes méritos do filme. Isso é uma atualização, mas é uma retomada de um certo espírito, de uma certa forma de ver e fazer cinema, se relacionar com o mundo. E nesse sentido, em alguns momentos, você me lembrou, Helene. Ai, eu amo lembrar. Eu tenho que confessar que não sei se foi a intenção dele ou não, mas em alguns momentos. E, assim, ela criou um novo estatuto dentro do universo cinematográfico brasileiro, que não era ser só aquela pessoa artista, trabalhadora, aquela figura que vai encarnar a personagem, é muito mais do que isso, que vai virar co-autor do filme. Você se imbuiu dessa força? Realmente rolou uma sintonia. Porque antes de ir, eu faço parte de um grupo com mais 2 amigas que a gente estuda muito o cinema nacional. E a gente estuda para nós mesmos, assim. A gente lê, depois a gente escreve cada uma mais ou menos um resumo do que pegou para cada uma, e depois a gente tenta reproduzir ensaio fotográfico. E a gente estava no cinema marginal. E eu tinha acabado de ver os filmes e tem muita referência da Helena, né? E ela tá maravilhosa. Inclusive, assim, uma das maiores referências para mim de atuação e de filme é A Mulher de Todos, do cinema marginal, com o ex-marido dela, Roberto. Mas, quando a gente começou a falar de referências, né, de cinema, tinha uma coisa muito próxima do que a gente gostava, né? Tanto do cinema europeu quanto do cinema nacional. Mas eu não pensei nela em cena, mas claro que ela é uma referência, né? E somos assim, eu acho que o artista é um apunhado de referência do que gosta da vida, é uma mistura, uma colcha de retalhos, né? Tanto de referência quanto das nossas vidas pessoais também. Então, sim, com certeza ela é uma musa inspiradora para mim. Se culpar ela com ela, para mim é pronto, ganhei minha vida. Eu queria
sensacional lá. A gente conversou sobre a Helena e é interessante, é bastante interessante isso que você falou, até porque eu escrevi esse roteiro e por causa de algumas razões eu meio que abandonei o roteiro e aí eu estava viajando com a galera do Júlio e a gente estava lá na estreia por acaso eu estava na Europa e eles mandaram mensagem, vai lançar o Tela Brilhadora em Locarno. E aí então eu vou. Aí eu fui e aí eu cheguei lá, eu estava falando com a Fernanda Romero, com o Bruno Safri, o Rodrigo Lima, e a gente conversando assim no bar. Aí eles falaram, qual é o seu próximo filme? Aí eu contei essa história, mas eu falei, mas eu escrevi isso, mas aconteceu isso na minha vida e tal. Eu resolvi, uma semana depois de eu ter escrito o roteiro, a primeira versão do roteiro, que é muito parecida, eu tive uma separação, e aí eu falei, não quero fazer um filme sobre isso e tal. E as pessoas podem achar que é muito sobre isso e tal. E aí eles, quando eu comecei a contar no bar para eles meio que, cara, tu tem que fazer isso e tal. Então, é interessante você falar que para você lembrou muito uma retomada da Bel Air, porque é uma influência muito grande para mim, e são pessoas que eu olho como, o Rogério e o Júlio são, das pessoas mais incríveis do cinema mundial para mim, mas Deixa eu retomar um outro ponto que você também já mencionou, que eu acho que, de uma certa maneira, é muito claro no filme, mas a maneira como você se colocou aqui hoje até me impressionou, que é essa relação entre Brasil e Estados Unidos. Por que isso é um tema tão forte assim para você? Eu moro 12 anos nos Estados Unidos agora, antes eu morei 3 anos na Inglaterra, e eu fui para Nova York por um mês e estou lá há 12 anos. E eu acho que nesses 12 anos eu já passei por todos os tipos de visto, você pode imaginar, nos Estados Unidos. Nunca cheguei a ser ilegal, ainda bem, mas já passei por J, por B, por todas as letras, agora estou aplicando para o O. Então, e eu tenho muitos amigos que são legais, tenho muitos amigos, entendeu? E eu acho que não só... Aí começa, de todas as nacionalidades, mas aí você começa a pensar no meu pai, que era universitário nos anos 60, e começa, esses últimos anos, uma retomada a essa militarização, então, e os Estados Unidos está indo muito para um lado político bem problemático. Então, começando a pensar nisso tudo e tal, eu acho que tem que lembrar. Eu sempre falei assim, nunca quis fazer um filme, não vou fazer filme de ditadura, já tem 1000 filmes de ditadura, não sei o que, mas de uma certa maneira eu acho que tem essa tensão desde os anos 60, desde a construção de Brasília, que eu acho que ainda está bem ali, assim, bem viva, e sempre que eu entro nos Estados Unidos, mesmo com visto, mesmo legal, eu sinto esse peso, assim, eu por alguma razão, eu sempre sou levado para a salinha, eu nunca passo direto, assim, e são 1000 perguntas, e são não sei o quê, e eu não apoio a política americana, então eu sempre, será que eles vão cavar o meu passado como ativista e vão, me levar de volta para o Brasil e tal? Então, eu acho que isso sempre foi uma coisa bem forte em mim, que eu quis expor, assim.
E eu acho que eu conheço eu na verdade estava fazendo um projeto antes que era um casal, era um alemão com uma brasileira. E eu fiz uma pesquisa toda nisso e esse projeto nunca deu em nada. E aí eu comecei, quando eu resolvi trazer o Cacaia para ser uma brasileira e um americano, eu comecei a fazer uma pesquisa em cima disso, com brasileiros que moram lá. E eu vi muitos casos de abuso passivo-agressivo que eu achei que me incomodou muito. Eu acho que isso tem um paralelo com as relações entre os dois países politicamente nos últimos 100 anos. Então acho que isso eu quis trazer para o filme. Não sei se passou, mas era uma coisa que estava ali no subconsciente. Larissa Campolina é a cineasta da natureza, da terra. Achei de pergunta difícil hoje. Não sei, assim, eu me identifico muito com paisagem, assim, e de uma certa forma, eu acho que a gente não é tão separado assim. Então, sei lá, quando eu penso no Jirimunho, o jeito que a Bastu imagina as coisas tem a ver com aquela paisagem que circunda ela. Se eu faço Adormecidos, pensando, tem a ver com a paisagem que circunda a minha vida na cidade e a possibilidade que me dão de imaginar a partir da paisagem. Eu acho que é o mesmo caso do Solon, assim, a paisagem me traz uma certa imaginação que constrói, quando tem personagem, ou a própria narrativa do filme, assim. Mas ela pode ser urbana também, assim, não precisa ser só, assim, a natureza pura, né, no sentido mais puro. Não, eu acho genial, porque muitos cineastas que começam a partir de uma paisagem, de uma natureza, acabam num lado muito esteta. Eu acho que a Clarissa, mesmo começando por esse lado, ela cria algo muito mais do que só a paisagem, só a natureza. Eu acho isso. Filme do Peter, Cacaia? 4x3. Foi filmado em 16:9, que é o panorâmico, né? De HD. Mas a gente sempre enquadrou pro 4x3, para essa. Eu com a minha fotógrafa, que é uma fotógrafa americana, a Carly Cobb, a gente sempre enquadrou. Mas a gente filmou com o diretor Milt Manchevski, que é um amigo meu, que fez o Depois da Chuva, que ganhou Veneza em 94. Ele emprestou pra gente o equipamento e a câmera filma em 16:9, só que a gente enquadrou dessa maneira, porque o filme tem muita referência à história do cinema. Então, eu quis ficar, e aí a gente até pensou, as pessoas... Foi interessante, porque quando a gente mostrou o filme em Montreal, no debate, eu nem corrigi isso, porque eu fiquei meio com vergonha de corrigir, mas o moderador do debate, que era um dos caras principais do festival, falou até assim: pô, mas eu achei genial que o último take do filme abre para 16:9. E tipo, não abre assim, fica sempre em 4x3, mas na cabeça dele, tipo, abriu. E eu achei isso bem interessante, assim, que eu acho que por ser filmado em digital, as pessoas esperam esse formato, mas não sei, eu acho que tem tanta referência, tem tanta...
o filme passa por várias brincadeiras com a história do cinema que eu queria um 4x3 e a gente pensou em abrir quando fica colorido e tal, mas depois a gente desistiu e resolveu filmar mesmo 4x3. Acho que é isso. Queria agradecer muito a presença da Larissa, do Peter, da Gabriela, de todos vocês. Enfim, boa noite a todos e sigam com o festival até domingo. After we die, I would be at all surprised if the first thing I see is a cat. After we die, I would be at all surprised if the first thing I see is a cat.